Boa tarde a todos. Bom, Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professor. muito bem. Bom, então, esse é o assunto que a gente vai começar hoje, tá? Que é a parte de circunferência, né? É a segunda parte da geometria analítica. Na verdade, é a parte das cônicas, tá? Já vou falar disso. Antes de entrar propriamente dito nisso, né, nessa discussão aqui da ideia da circunferência, eu queria só comentar o que foi que eu vi nas correções, tá? Eu sei que eu corrigi uma das turmas, as outras duas eu ainda vou corrigir, né? Eu corrigi só do terceiro A. E eu percebi, assim, que tem um padrão, né, de respostas. Então, assim, só muda a fonte, né? Algumas delas, assim, são copiadas até a maneira como foi respondida é idêntica, né? Por exemplo, é como se esse texto fosse uma resposta, né? Vamos supor. Aí você percebe que quando você abre o outro texto, até o desenho está igual e no mesmo lugar, né? Ou seja, o que muda é exatamente a fonte, né? Só a letra de cada um. E eu, assim, por um lado, né, eu sei que esse é um dos problemas que aparece nesse novo formato de ensino. Mas, de certa forma, o lado negativo que eu vejo nesse processo essa é a falta de autenticidade, né? De certa forma, de forma geral, esse é o maior problema que eu já comentei, inclusive. Mas aí, tipo assim, eu não sei quando me é apresentado assim tudo igual, eu não sei, eu perco a identidade de cada um. Então, assim, eu não tenho como dar orientação devida a cada pessoa. E eu vou ter que pensar agora numa maneira das atividades, quando, né, me forem entregues, eu perceba alguma identidade do aluno. Porque aí eu tenho como dar um feedback diferenciado. Aqui nós temos, sei lá, 37 pessoas, né? Cada cabeça é um planeta diferente, é um mundo, né, diferente. Então, sei lá, se eu faço uma pergunta besta, tipo, sei lá, palavras que a gente usa diariamente, se eu perguntar assim, escreva aí no papel o que vocês acham que é amor, por exemplo. Vai vir, no mínimo, 47 definições diferentes. Então, assim, eu sei que as perguntas têm um padrão de resposta e tal, assim, né, que eu sei que vocês discutem entre vocês perguntam para outras pessoas, né, que vocês têm toda essa liberdade de consulta. Mas na hora de responder é tudo idêntico, assim. Aí eu olho e eu não sei, mas assim, a sensação que eu tenho é, então basta eu corrigir uma, né, que é tudo igual. Então não tem como. Eu acho que esse não é o sentido, entendeu? Eu acho que aqui a gente não está mais preocupado se está certo ou se está errado. Eu acho que a preocupação maior é eu visualizar, né, como está dentro da sua cabeça, né? Então, eu acho que eu vou começar a pedir em forma de texto, né? Vocês vão ter que responder mais ou menos como está escrito aqui, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma circunferência, aí está escrito, né? Observa-se que x pertence a lambda, né? Onde lambda, quer dizer, vocês não vão botar só a resposta, né? Vocês vão ter que escrever a redação. Aí é impossível, né? Duas ou, sei lá, pelo menos duas pessoas escreverem todas as palavras na mesma ordem, né? É impossível. Então, é isso que vai ter que diferenciar, né? Eu vou ter que começar a elaborar perguntas onde a resposta tem que ser uma redação. Aí eu faço a diferenciação. Eu trabalho em outro lugar, né? E lá a disciplina que eu dou, ela é mais ou menos redações como resposta, né? E eu percebo que todas as respostas são diferentes, mesmo sendo nesse modelo remoto, né? Então, algumas a redação tem linhas, outras tem páginas,
né? Às vezes eu percebo o padrão no caminho, mas não percebo o padrão nas palavras. Mas, enfim, é um desafio, né? Só estou socializando, né? O problema que eu estou vendo, né? E um caminho que eu vejo para diferenciar, mas de toda forma, né, eu acho que se você, né, pegou as respostas, né, numa discussão, jogar as respostas no grupo e você simplesmente copiou e me mandou, né, eu acho que esse não faz sentido fazer isso. Tá? A ideia é pensar, né, por mais que você acredite que nunca vai usar na vida de vocês, mas de toda forma eu, né, já digo a vocês que a vida muitas vezes nos surpreende. Né? Alguns anos atrás eu lembro de um aluno que toda vez que eu dava aula, né, ele vinha com algumas críticas da forma, professor, você da área de, eu sou de humanas, eu não preciso estar estudando essas coisas. Né? No fim das contas, foi trabalhar na área de eletricidade, né? Ou seja, das engenharias é a pior. Então, um cara que ele ignorava alguns fatos que eram ditos nas minhas aulas por, né, se assumir um cara das humanas, caiu na pior das exatas. Então, assim, não dá. A vida é essas coisas, né? A gente não pode descartar. Eu entendo, assim, que às vezes pode ser uma força excomunal, né? Você pode odiar essas coisas, mas, enfim, não dá para descartar, assim, né? Como se, de fato, nunca fôssemos usar. Mas, enfim, é a minha opinião, tá? Eu vou pensar em outras maneiras em relação às atividades. Ok. Então, vamos aqui a segunda parte da geometria analítica, né? Que é a parte das circunferências, que é a primeira das cônicas, tá? Essa segunda parte, essencialmente, é sobre isso, sobre as cônicas. Então, vou fazer aqui uns desenhos para vocês, tá? Eu sei que eu me acostumei um pouco com essa ideia aqui da mesa, né? Porém, ainda não tenho domínio total, tá? Então, sei lá, me perdoe se ficar esquisito alguns desenhos, mas, sei lá, a ideia, o que são as cônicas, né? Bom, as cônicas vêm do cone. Mas o que é o cone? Alguém pode dizer assim, é aquele negócio que o pessoal da a Polícia Estadual de Trânsito coloca na pista, ou o pessoal da Polícia Rodoviária bota na pista, né, assim, para... Na verdade, aquilo é um tronco de cone, tá? Aquilo não é um cone. Matematicamente, o cone é infinito, assim como a reta, né? A reta não tem fim, o cone também não tem fim. Então, o cone, ele é uma figura que tem um formato assim. Antes de eu continuar, eu acho que teve um aluno que ia falar e desistiu. Não sei se era o João Marcos. Você ia falar alguma coisa, João Marcos? Não, não ia falar nada, não. Desculpa, desculpa. Bom, enfim. Então, aqui, vou desenhar aqui mais ou menos um cone, tá? Mas, lógico, essa coisa que eu tô... Essa crítica que eu dei, né, é só para quem fez isso, né? Para quem pensou e escreveu as respostas, lógico que não vale para essas pessoas. Bom, mas enfim, aí tá aqui, eu tenho um cone aqui, mais ou menos, né? Eu suponho que ele é infinito, né? Ele é infinito tanto nesse sentido como nesse. Aí aqui a gente pode realizar alguns cortes. Aí eu vou realizar alguns, né? Então, o primeiro corte que eu vou fazer vai ser um corte assim, ó. Imagine isso que eu acabei de fazer, imagine como se fosse uma lâmina de vidro. Ou seja, a partir do momento que ele
realiza o corte, né, você visualiza o corte. Então, está aqui o corte, né, o corte vai dividir o meu cone em dois, né, assim, ó, mais ou menos assim, né. Essa aqui seria a parte superior, né, e teria aqui a parte inferior do meu cone, né, no caso, essa daqui. Sei lá, algo assim. Todo mundo visualiza, né? O corte. Aí a figura que a gente visualiza no corte do cone é essa, né? Essa figura aqui. Ó. É a borda gerada do corte. Então, se a gente olhar, né, suponha que isso aqui é um olho, não necessariamente um olho iluminado, tá? Mas tá um olho nesse ângulo, né, que eu coloquei aqui, vai visualizar essa figura assim, né? Ou mais ou menos assim. Né? Sei lá, que no caso é uma circunferência, ou seja, a circunferência ela é uma cônica, tá? A razão disso é porque um dos cortes do cone me gera a circunferência, tá? Então deixa eu colocar aqui só em relação a eixos coordenados, tá? Aí já eu entro em detalhes, algumas características dessa figura em particular. Outro corte que a gente pode fazer no cone é o seguinte. Deixa eu desenhar de novo aqui o cone. Sei lá, algo assim, não vou. E agora, suponha que eu vou fazer esse corte assim. Um corte inclinado, tá? Esse corte aqui é como se fosse paralelo ao chão, sei lá, podemos imaginar isso, tá? Aqui já não seria paralelo ao chão, né? Ele já teria uma inclinação diferente aqui com o solo, vamos dizer assim. Então, ele já formaria uma figura semelhante, né? Mas não necessariamente a mesma da que está mais acima, né? Deixa eu só pontilhar aqui alguns locais, né? Para dizer que está por trás. Tá. Aí a mesma história, né? Aqui os cortes vão ser assim, né? Vai ficar, sei lá, algo mais ou menos assim. E nesse corte inclinado, né? Eu vou colocar aqui em outra cor. Esse contorno aqui gerado vai ser essa figura aqui, tá? Ou seja, é mais achatada do que a circunferência, tá? Que aí, nesse aqui, nós chamamos de elipse. Aí a gente também vai ver, em relação às equações, né, qual é a diferença, né? A circunferência, na verdade, é um caso particular de uma elipse, né? Se for em qualquer ângulo, né, então os raios ficam diferentes, né? Se for paralelo ao chão, o nosso corte, né, então fica raios idênticos, né, tanto aqui no sentido de x como de y. Tem mais duas figuras geradas pelos cortes nos cones, né, que são, um é a parábola
e a outra é uma figura que a gente chama de hipérbole. Professor, antes do senhor fazer isso aí, tem como subir um pouquinho para me tirar um print, por favor? Tem, sim. Deixa eu subir. Esse aqui, né, que você quer? Sim. Pronto, obrigada. Ok. Aí, fazendo o terceiro corte que eu estava comentando, né? Que seria um corte assim, né? No caso, na vertical. E esse corte na vertical gera essas duas curvas aqui, né? Que parece duas parábolas, né? Deixa eu colocar aqui uma cor, tá azul. Então, esse aqui seriam os cortes, né? Ou seja, se eu separar, vai ficar assim, algo assim. Mais ou menos, tá? Eu sei que né, separando aqui as duas e as linhas, essa linha aqui e essa daqui é o que a gente chama de hipérbole, né? Fica é como se fosse duas parábolas, uma de costa para a outra, tá? Então o desenho que a gente visualiza é esse, né? Essa curva seria essa e essa curva aqui de baixo seria essa. Na verdade que eu tenho azul, né? Mas tá bom, deixar em vermelho. Tá, e a última é a parábola, tá? Que o nome dessa aqui é hipérbole. E por último vem as parábolas, né? Que acabou o desenho apertadinho mesmo aqui, tá? Então a parábola, eu não preciso do cone inteiro, né? Para a gente visualizar, então só com um pedaço, né? Se eu fizer um corte inclinado assim, né? Então aqui vai formar a parábola desejada, né? Deixa eu só pontilhar aqui. Agora eu estou entendendo isso. Hã? Manipulate partido. Como é? Quer dizer, tá, e por fim, né, esse desenho aqui, essa curvinha que formou aqui no corte, né, seria a nossa parábola. Tá aí as quatro cônicas, tá? Então, essas são as quatro cônicas que existem, né? A circunferência, a elipse, a hipérbole e a parábola. Então, inclusive, eu acho que já tinha aqui os desenhos, né? Eu fiz. Exatamente, tá?
a hipérbole, parábola, elipse e circunferência, tá? Mas, enfim. Aí, essa parte das cônicas que a gente vai estudar propriamente dito é só para dizer qual é a figura, né, baseado nessa equação ou o inverso, né? Dada essa equação, onde é que ela está no plano cartesiano. É só essa ideia. E essa Professor, parte... esse Pode falar. PDF que o senhor colocou já não faz parte daquele, não, já é outro, né? Esse aqui é outro, mas está lá no Seguedu, que o segundo está cada um nos seus respectivos bimestres. Esse aqui é do segundo. Ok. Tá, então, essa é a ideia geral, né? As cônicas, né? Essa é a ideia que eu passei para vocês. Então, assim, a gente vai passar só essa ideia, como repito, né? Vai ter umas equações para elas, né? Elas vão ter umas equações, e olhando para as equações, a gente tem como saber onde é que elas estão no plano cartesiano, de forma fácil, inclusive, né? A gente olha assim, vê um monte de informação, parece até que é um bicho de sete cabeças, mas o que vai ser cobrado aqui é a coisa mais simples que tem dessas informações, né? Ou o contrário, né? A gente olha um gráfico e aqui não tem nenhum. Mas aí eu vou, à medida que eu for dando as aulas, eu vou entrando nesses detalhes. Ou então a gente olha um dos gráficos e consegue montar a sua equação facilmente, né? Baseado só nos pontos centrais e seus raios, quer dizer, são as informações mais básicas. Aí, essa parte de circunferência, ela é explorada um pouco mais, né? Essa parte de circunferência, a gente já olha alguns tipos das suas equações, tá? Que tem a equação reduzida e tem a geral, assim como nas retas. Porém, aqui é um pouco mais complexo, tá? A mudança de formato de um para outro. A gente também olha algumas questões de distância, né? Posições e distância, né? Então, por exemplo, pontos e circunferências, pode ser que o ponto esteja fora, pode ser que o ponto esteja na borda ou que esteja dentro da circunferência. Professor, Diga. caso a gente tenha alguma dúvida na hora de fazer as atividades, pode assistir videoaula, né? Pode, Porque tranquilamente. eu assisti uma videoaula da atividade passada e a forma que ele fez lá era diferente da do senhor, mas dava a mesma coisa, entendeu? Sim. Esse é existe um problema nessa história, assim, né? Algumas pessoas me reclamavam no presencial, né, que às vezes iam conferir aulas que já existiam no YouTube, e muitos me reclamavam que o meu jeito de explicar era diferente. Mas é o tipo da coisa, outros caminhos, né, de chegar ao mesmo local. Basta, se você visualizar a ideia, pode usar sem problema nenhum, tá? Porque eu acho assim que alguns caminhos eles, né, alguns autores ou, né, alguns estudantes, né, ou estudiosos na área, às vezes prolonga demais o caminho, né? Eu sempre procuro o caminho menos longo, né? Sei lá, ou mais acessível. Mas enfim, é ponto de vista, né? Tá, outra coisa também que a gente vai ver é de circunferências e retas, né? As posições. Não sei se vocês lembram, a gente viu entre retas que duas retas podem ser paralelas, concorrentes ou coincidentes. Aqui também tem mais ou menos isso, né? Eu tenho uma reta e uma circunferência. Pode ser que a reta não toque a circunferência em nenhum ponto, pode ser que toque em um, e pode ser que toque em mais de um. No caso, em dois, né? O máximo. E entre circunferências tem algumas posições possíveis, né? Pode ser que duas circunferências não se toquem, pode ser que duas... Aí tem duas maneiras, né? As circunferências são externas ou uma dentro da outra,
possibilidade. Pode ser que as circunferências toquem em um ponto só, né? Então, tem esse caso aqui, ou esse, né? Que também, né? Pode ser que eles toquem um ponto sejam externas, ou pode ser que eles toquem um ponto e uma esteja dentro da outra, ou pode ser que toquem dois. Aí, o nosso trabalho, né? Aqui, olhando as equações, né? A gente fazendo algumas continhas, a gente dizer quais são as posições. O que tem um pouco a mais comparado ao resto do assunto é isso, né? São as posições entre os objetos. Tá, então, o que a gente vai ver agora? Né? É só essa parte inicial aqui, né, da equação da reta, né, na forma reduzida, ou seja, a maneira mais simples da gente visualizar a equação. Então, aqui eu tenho uma circunferência, estou nomeando as circunferências com letras gregas. Essa letra grega aqui se chama lambda, tá? Deixa eu pegar aqui um. Peguei essa letra se chama lambda, tá? E é a letra grega que equivale ao nosso L, tá? O lambda maiúsculo é assim, e o nosso L maiúsculo, né? Então, essa é a letra latina, né? E a grega que tem a mesma equivalência, né? O valor dela é o mesmo. E é essa letra aqui que a gente vai nomear as circunferências, tá? Eu podia nomear com C, né? Mas aí tem o centro da circunferência que eu já estou chamando de ponto C. Aí, se eu chamar de C também circunferência, cria confusão. Então, vou fazer a leitura aqui, tá? E aí a gente faz alguns apontamentos. Observa-se que X, né, um ponto que está aqui na minha circunferência, onde lambda, eu acabei de falar, onde lambda é a circunferência, C é o centro da circunferência, e a distância do X para o C é R. Aqui eu botei R minúsculo, tá? Mas mais na frente eu vou mudar para R maiúsculo. Por quê? Porque R minúsculo a gente nomeia retas. E vai chegar a um ponto que a gente vai olhar distância de retas para a circunferência. Então, a distância aqui tem que ser R maiúsculo, tá? Não sei se é por isso que eu botei aqui asterisco. Não, é outra coisa, mas é isso, tá? Aqui, ó, esse R aqui é maiúsculo. Então, é uma característica da minha circunferência, né? Você pega sei lá, uma roda de bicicleta, ou carro, ou moto, sei lá. Esses que tem, né, os ferrinhos, né, que unem a parte central ao aro. Cada ferrinho daquele se chama raio. E a razão do nome raio é a mesma razão matemática, né? Raio é a distância do centro até a borda. Então, uma circunferência ela tem essa característica, né? Qualquer ponto que esteja na borda, a distância para o centro é a mesma. Tá? A gente já percebe que a elipse não tem essa característica, né? Porque ela é mais achatada comparado à circunferência. Ok, para todos os x, né? Para todos os pontos que estão aqui na borda da circunferência, isso aqui vai acontecer. Aí ele diz que a minha equação tem esse formato. Aí agora eu vou mostrar por que a nossa equação tem esse formato. Tá? Então, a ideia é a seguinte. Vou pegar aqui o plano cartesiano. Vou pegar uma circunferência qualquer. Sei lá. Vou pegar essa circunferência aqui bem simples. Então, esse ponto aqui a gente chama de ponto central, tá? Que é lambda. E o ponto central, a gente vai dizer que ele tem um x central, né? Que é essa medida aqui. E tem um y central, né? Que é essa medida aqui. Aí, se eu pegar qualquer ponto x
que pertence à lambda, a distância até o centro é sempre a mesma, né? E vai ser tamanho fixo, que eu vou chamar de R, que a gente chama de raio. Então, essa é uma característica para qualquer ponto da minha circunferência. A distância do X para o centro é o raio. Então, isso é o que caracteriza a minha circunferência de maneira geral. Tá? Aí, voltamos, né, o primeiro PDF. Né? Como é que a gente calcula a distância entre dois pontos? Esse ponto X aqui, como ele é qualquer, então ele tem coordenadas simplesmente X e Y. Todos os pontos onde a distância da R, né, para esse ponto aqui, vão estar exatamente aqui na minha circunferência. Então, distância de um ponto para outro, né? Quem não lembra é aquela raiz, né? É isso, exatamente. Essa é a maneira de calcular, né, a distância. O que o Matheus estava perguntando aí é questão de aro de moto, aro de bicicleta, né? A medida do raio, né, é o que define o tamanho do aro. Tá? Essa distância aqui, quanto maior, né, maior é a roda. Né? Você pega a roda de uma moto, né, a roda da moto ela tem um aro menor. Bom, a bike é uma referência, né? Mas pode ser roda gigante, sei lá, pode ser qualquer coisa que tem essa referência, como a bicicleta, a moto, são objetos comuns, né, que a gente visualiza diariamente. Então, ele é um pouco que facilita aqui, quando utilizados, né, nesse contexto. Então, aqui a distância entre esses dois pontos vai ser x menos x do centro, né, ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado. Né? E essa distância tem que dar sempre R. Né? Todos os pontos que eu substituir aqui, as minhas coordenadas, que a distância der sempre R, vão ser os pontos que vão estar aqui na minha circunferência. Ok, sendo que, suponha que eu não quero deixar essa raiz aqui, né? Eu vou mudar para o outro lado. Do outro lado, o que é raiz vira potência. Consequentemente, a minha equação, né? Isso aqui é referente à minha circunferência, né? A característica das circunferências é isso. Então, a minha equação da circunferência vai ser isso aqui, né? X menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Então, essa acaba sendo a equação que define a minha circunferência. Tá? Aí, aqui tem um exemplo, né? Eu vou fazer só esse para a gente visualizar a ideia. Ele pede para fazer um esboço, né? O esboço é um desenho, né? Um rabisco, e determinar a equação da circunferência que tem esse centro aqui e raio 4. Tá, então, o exemplo 1, ele usa como centro menos 1 e 3 e raio 4, né? Deixa eu só conferir se é 4 mesmo. Isso. Então, assim, eu tendo essas duas características, então eu tenho todos os pontos da minha circunferência. Primeiro, a gente ele pede para fazer um esboço, né? Então, vamos colocar aqui um plano cartesiano. Deixa eu colocar aqui no plano. E vou colocar aqui, o nosso ponto central tem coordenadas menos 1 e 3, tá? Esse aqui é o meu ponto central. E meu raio são 4 unidades. Ou seja, desse ponto aqui, em todos os sentidos, né, a distância tem que ser 4 unidades. Então,
Vamos lá, eu vou começar a fazer a medição aqui em relação às unidades em todos os sentidos. Daqui até esse ponto aqui, né, estou usando como referência o eixo X, tem que ser 4 unidades. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4 unidades. Né? Ele vem daqui até aqui. Ou seja, ele vem... Menos 1 é coordenada central, né, do meu ponto, da minha circunferência. E ele vai vir no máximo até a coordenada 3, né, que são 4 unidades do menos 1, né, para ele. Para cima, né, ele está na coordenada 3 de y, né, então ele vai variar até a coordenada 7, né, porque são 3 unidades, ou são 4 unidades além desse ponto aqui. Bom, enfim, é 4 para a direita, 4 para a esquerda, 4 para cima e 4 para baixo, né? Essa é a melhor referência que a gente tem. Então, eu peguei aqui 4 para a direita e 4 para cima. Agora eu vou pegar 4 para a esquerda, né? Então, eu vou marcar aqui 4 pontos. Ó. Aqui uma unidade, 2, 3, 4. Né? Ou seja, ele vem até esse ponto aqui, à esquerda, e 4 para baixo. Né? Então, eu estou aqui, né, nessa altura. Vou descer aqui 4 unidades. Então, 1, 2, 3, 4. Ele vem até o menos 1. Então, deixa eu apagar esse menos 1 aqui só para ficar mais fácil marcar o ponto. Tá, marcado aqui 4 pontos centrais que eu sei que a minha circunferência passa, né? É só fazer um... Então, tá aqui a minha circunferência, né? De centro, menos 1 e 3 e raio 4. Então, é mais ou menos isso que a gente vai trabalhar nessa segunda parte, né? Dado os pontos, né, e os parâmetros básicos, né, da circunferência só são esses dois, a gente praticamente já tem o desenho. E ele pede a equação também. A equação é simples, né, porque é x menos x do centro. Né? X do centro, no caso, é menos 1. E y menos y do centro. No caso, é 3, né? O y do centro aqui. Igual raio ao quadrado. Bom, o raio aqui é 4, né? Então vai ficar 4 ao quadrado. Tá, então é só ajeitar aqui a minha equação, né? Menos com menos aqui dá mais. Então fica x mais 1 ao quadrado. Y menos 3 ao quadrado. Então tá aí. Dado o centro e o raio, tá aqui o nosso gráfico, né? O nosso esboço. Tá aqui a sua equação. E é só. Essa é a ideia do exemplo. E praticamente é isso que a gente vai fazer. Então, dada a equação, fazer o desenho. Dado o desenho, verificar a sua equação. E assim vai. Bom, eu acho que eu vou ficar por aqui, tá? Hoje. Próxima aula a gente vai continuar isso. Deixa eu só fazer a chamada aqui, olhar quem está presente, tá? Muito bem. Grato pela presença de todos, tá? Quem não tem dúvida ou não quer falar nada, está liberado. Obrigado pela aula, professor.